A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira 21 um projeto de lei que acaba com os benefícios de programas federais para invasores de propriedades particulares, sejam elas urbanas ou rurais. Olá, eu sou Ricardo Reman e seja bem-vindo ao canal Simplesmente Fatos. Essa decisão teve um impacto significativo no MST e causou pânico entre os defensores dos invasores de terra. Deputados do PT e PSOL, que são conhecidos por serem grandes defensores dos invasores, ficaram furiosos, fizeram acusações, tentaram atrapalhar com questões de ordem e até receberam a apreensão do presidente da Câmara. Eles até ameaçaram buscar socorro no STF, mas não tiveram sucesso. O resultado da votação foi expressivo, com 313 votos contra 120. Veja o vídeo com a intensidade desse debate. Porque é muito bonito fazer um discurso contra o MST como se o MST fosse um monstro. Na verdade, vocês têm medo do MST. Vocês têm medo da justiça social. Vocês têm medo de perder aquilo que conseguiram muitas vezes de forma absolutamente questionável. Mais uma série de projetos que estão sendo votados, deputada Fernanda, aqui vão parar no STF para que o STF declare o projeto como inconstitucional. A vergonha é grande da Câmara dos Deputados. Um projeto estapafúrdio, inconstitucional, daqueles defensores de passar a boiada na pandemia, Salles, porque tu foi o relator na CCJ. Porque aqui nós sabemos, Ricardo Salles, que quem deveria estar sendo julgado é o senhor. Eu não vou nem dizer investigado, porque o senhor é réu por facilitar processo de exportação de madeira ilegal. O senhor devia era preso e não rindo, quando nós estamos falando de uma coisa muito séria, uma catástrofe no estado como o Rio Grande do Sul e aqueles que estão atendendo a fome do povo. E vocês estão aproveitando esse momento para tentar passar uma boiada na Câmara dos Deputados, uma boiada contra o MST e os movimentos sociais, que quer sim, de forma inconstitucional e ilegal, criminalizar os movimentos. Nós não temos dúvida nenhuma que esse projeto vai acabar no lixo, porque é inconstitucional. O PT, durante décadas, não se interessou em resolver porque quer manter o curral eleitoral. E muitos crimes são cometidos nessas invasões de terra, além do esbulho possessório. Então, esse projeto de lei vem para moralizar toda essa situação, impedindo que pessoas tenham acesso a programas sociais, a concurso público. E é um projeto que vem sanear toda essa situação criminosa que ocorre no campo para proteger a propriedade privada. É por isso que nós fizemos a CPI do MST e esse é um dos projetos oriundos que vem colaborar com o Brasil. Questão de ordem, deputada Thalíria. Artigo 95 do Regimento Interno, combinado com o artigo 5º, inciso 23 da Constituição, combinado com o artigo 6º da Constituição e combinado com o artigo 184 da Constituição, que dizem, senhor presidente, o artigo 5º, no seu inciso 23, afirma de forma categórica que a propriedade atenderá à sua função social. E aí eu pergunto, senhor presidente, é a função social da propriedade a gente ter em terras indígenas homologadas, a gente ter trabalho escravo nessas terras? Cumpre sua função social, senhor presidente? E o artigo 6º, senhor presidente, ele fala explicitamente que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, entre outros direitos. No momento, senhor presidente, que a bancada que defende crime e bandido, defende que pessoas que lutam por moradia, que ocupam terras improdutivas nesse Brasil, lamentavelmente, dos latifúndios, que essas pessoas não podem acessar concurso público. Qual é a questão de ordem? Portanto, senhor presidente, eu gostaria de seguir aqui na minha questão de ordem. Tenham paciência, senhores. Calma, estão nervosos? Essa matéria, todos nós sabemos o posicionamento de cada partido, de cada ideologia, de cada posicionamento. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: a deputada Thalíria está usando o tempo. A questão de ordem dela não existe. Eu só estou educadamente esperando que Vossa Excelência use o seu tempo. Senhor presidente, agora, me respeite. Não, eu lhe respeito. Eu estou dizendo que não existe como questão de ordem. Eu vou lhe dar o seu tempo. Só que eu estou querendo aqui evitar
são essas polarizações de manifestação em respeito à questão de ordem baseada na Constituição brasileira não existe, senhor presidente. A constitucionalidade, eu poderia ter lhe interrompido, deputada Talíria, para dizer o seguinte: regimentalmente, a constitucionalidade foi analisada na CCJ, que é a comissão que analisa a constitucionalidade dessa casa. Então, eu vou lhe voltar ao seu tempo, muito embora a senhora não merece o seu tempo. Eleva o tom, também a senhora eleva, eu elevei, porque senão eu não poderia falar. Segue o baile. Deputada Talíria, é interessante como o partido de Vossa Excelência se coloca nesta casa. Eu gostaria de ter a minha questão de ordem garantida, senhor presidente. Eu vou lhe dar o tempo. Quando é do interesse, é bom. Quando não é do interesse, a gente tem que aproveitar e aprender neste plenário que nós temos partidos que pensam diferentes, matérias que tratam de temas diferentes, soluções e problemas que são diferentes. A gente só tem que respeitar o direito do outro. Então, vou esperar para indeferir a questão de ordem até o momento levantado por Vossa Excelência, porque a constitucionalidade dessa matéria já foi analisada na CCJ. Na CCJ, usamos todos os argumentos pela inconstitucionalidade da matéria. É direito do cidadão também lutar por um pedaço de chão. Quantas áreas no país são improdutivas e por que não permitir que o movimento social, enquanto Estado brasileiro, não garante esse bem, esse direito, uma pequena propriedade ou uma casa, enquanto o Estado não consegue promover essa justiça social, uma lei dessa vai contra todo aquilo que está na Constituição. Essa lei é flagrantemente inconstitucional e todos sabem que ela vai cair na Suprema Corte. É loucura isso que está sendo aprovado aqui. Senhor presidente, esse processo vai ser judicializado porque esse projeto não se sustenta em pé. Não existe justiça. E o MST é a prova da incompetência da esquerda. 1 década e meia no governo e não resolveram o problema. Aliás, como não resolvem nenhum, talvez para ter o gado que eles tanto falam, votando neles. Mas eu quero chamar a atenção a uma coisa aqui, presidente. O senhor mencionou antes que esse projeto passou na CCJ. Ele é constitucional. E a esquerda já falou que mesmo essa casa votando favorável, o Senado votando favorável, o ex-condenado vetando e nós derrubando, eles irão ao Supremo Tribunal Federal, desmerecendo mais uma vez essa casa. Acalmem aí vocês. Vocês vão perder hoje, mas vocês, como sempre, vão ganhar no Supremo. Essa é a democracia do Brasil, uma democracia que, infelizmente, não está mais funcionando. Obrigado. É assim, invasor é criminoso. Logo, a gente precisa realmente restringir e colocar essas pessoas no devido lugar. Aliás, esse governo, de uma maneira vergonhosa, incentiva invasão de terra. Passa a mão na cabeça de quem invade propriedade, toca o terror. Num bom português, quem invade terra é terrorista. Terrorista. Invade terra que produz, que gera emprego, que gera riqueza e que gera, inclusive, alimento para as pessoas. Então, é vergonhoso que a gente veja no nosso país, que, aliás, já li o artigo. Direito à propriedade, a gente está falando de uma garantia individual que está na Constituição, que não vem sendo cumprida. Aliás, como muitas outras que não vêm sendo cumprida. E assim, a gente precisa estimular trabalho, a gente precisa estimular. E quando a gente vê números inclusive, do número de assentamentos, os assentamentos que foram feitos até hoje, a produtividade desses assentamentos é inaceitável, é antidemocrático. A gente precisa trazer de volta estímulo a trabalho, estímulo à produção e valorizar quem produz. E não ficar passando a mão em invasor de terra. E eu acho realmente lamentável que a gente está falando de um crime de invasão, né? A gente fala de um movimento de sem terra que nem CNPJ tem. A gente está falando de mecanismo que favorece terrorista. A gente está falando de invasão que é ilegal, de invasão que é violenta e que é estimulada pelo governo federal de uma maneira vergonhosa. Tem 2 ministérios, né, do desenvolvimento agrário. A gente tem o Ministério da Agricultura
E ninguém resolve problema, inclusive estimula. De vez em quando um vai lá negociar com alguém invadido, mas é tudo passa a mão na cabeça. Relacionado à agropecuária, ao agronegócio. Não obstante seja o principal pilar de geração de emprego, riqueza, renda, exemplo para todo o planeta de produtividade, de produção sustentável, de respeito ao meio ambiente e às pessoas, ele vem sendo há décadas fustigado por grupos que são, no mais das vezes, facções criminosas travestidas de movimento social. Como em todos os lugares, há pessoas boas, e nós conhecemos aqui deputados da base do governo que são ligados à luta no campo e são pessoas boas, mas também conhecemos pessoas que utilizam o tema da luta pela terra para simplesmente ter capital político e alguns até para enriquecer. Nós vemos também pessoas que nunca pisaram numa propriedade rural se arvorando de professores do setor agropecuário para dizer que o agro isso, o agro aquilo. O que nós vemos, aliás, na maioria daqueles que nos atacaram momentos atrás, absoluto desconhecimento do que é a vida no campo. Pessoas que são muito mais ligadas ao movimento das drogas e outras coisas na cidade do que qualquer briga no campo. O que nós vemos, na verdade, senhor presidente, é uma necessidade premente da sociedade brasileira poder dar sustentação àquilo que é, como eu já disse, o orgulho nacional. Uma outra face dessas facções criminosas que poucos no Brasil conheciam, que são os abusos praticados pelos líderes contra os liderados, por aqueles que mandam os mais simples invadir propriedade alheia, enquanto eles ficam no bastidor só assistindo. Aqueles que vão negociar com o dono da fazenda, enquanto os invasores estão lá botando pressão em cima deles. Aqueles que enriqueceram e continuam ganhando dinheiro em cima da miséria alheia. Esta faceta o Brasil pouco conhecia, e ela ficou clara nos depoimentos que nós coletamos aqui na CPI. O projeto estabelece 8 anos para que quem invada terra não possa participar de concurso público. Senhor presidente, eu acho pouco. Eu acho que nunca mais podia participar de concurso público quem invade terra, deputado Lupion. Olha o exemplo que a pessoa está passando para a sociedade para depois querer ocupar cargo público, para trabalhar para o governo. Governo, aliás, que tem que trabalhar justamente para respeitar a Constituição, que garante o direito de propriedade. Não é possível que nós continuaremos a compactuar com a impunidade e com os péssimos exemplos. Não é possível. Por isso, senhor presidente, nós somos absolutamente a favor de impedir que qualquer invasor de terra ocupe cargo público, participe de concurso público, seja nomeado em cargo público. Eu repito, eu acho pouco. Quem invade deveria, na verdade, ir para a cadeia. Essa é uma vitória significativa da bancada ruralista contra o MST. O PL 709/23 faz parte de um pacote com 17 propostas que visam combater a invasão de terra. Além de impedir que os invasores recebam benefícios do governo federal, o projeto também proíbe que eles assumam cargos ou funções públicas, algo que ocorre atualmente. É importante destacar que há vários invasores de terra ocupando cargos no governo federal e até mesmo no Congresso Nacional.